Olá, estudantes de letras da Fabra, seja bem-vindo à disciplina de literatura brasileira. Eu sou a professora Franciele Tonini Andrade e juntos vamos viajar no passado e conhecer um pouco mais da história e curiosidades da literatura brasileira. De início, eu já trago a seguinte pergunta: o que é literatura? Essa questão ela nos remete para a pluralidade de conceitos complexos e não raros ambíguos. O termo pode assumir significações diversas e é fortemente polissêmico. Simplificadamente, podemos dizer que a literatura pertence ao campo das artes, uma arte verbal, que é o seu meio de expressão e que o seu meio de expressão é a palavra e a sua definição está associada à ideia de estética. Etimologicamente, o termo ele deriva do latim, literatura, a partir de litera, que é a letra. Portanto, o conceito de literatura parece estar implicitamente ligado à palavra escrita ou impressa, à arte de escrever. Muito se tem se discutido sobre esse assunto, mas não há um consenso em torno de uma definição única sobre o que é literatura. Teóricos que estudam, a literatura, eles possibilitam inúmeros conceitos sobre a arte literária. Essa pluralidade de definições e visões sobre o objeto estético literário demonstra que o homem pensa e interpreta a literatura de modos diferentes, dependendo da corrente filosófica a que ele está ligado e também do contexto histórico em que ele está inserido. Entendemos que a obra literária ela tem um poder de modificar a realidade, porque leva a pensar e a questionar sobre a condição social do ser humano, e este pensamento pode ativar determinadas mudanças no comportamento e nas práticas sociais. A literatura é uma arte muito antiga, a qual não se perdura por vários momentos históricos como ela vem sendo moldadas por eles. Daí nasce o conceito de escolas literárias, também chamados de movimentos literários, períodos literários ou estilos de época, as quais estão, cada uma, inserida em um contexto histórico e abarcam um grupo de autores cuja produção literária possui afinidades. Cada autor literário tem a sua particularidade, mas suas obras sempre vão apresentar uma características em comum. Por sua vez, a expressão movimentos literários remete diretamente aos movimentos de ruptura e retomada realizados pela literatura. O que é isso? De maneira simples, podemos entender que os períodos literários delimitam-se através da ruptura com a escola imediatamente anterior ao tempo que retomam as características da escola em que veio antes daquela. Dessa forma, podemos inferir que o romantismo rompe com o arcadismo quando tende a retomar as características do barroco, e assim ocorre com todas as outras escolas literárias. Vale ressaltar também que a literatura não é uma arte exata. Sendo assim, nada vai impedir que a obra que está sendo escrita hoje tenha características do simbolismo, por exemplo. Contudo, o conhecimento dessa linha do tempo ela é importante para que possamos entender e avaliar melhor a obra de cada período. A literatura brasileira ela se divide entre era colonial e era nacional. A era colonial tem início em 1500, com a chegada dos portugueses, as quais começaram a produzir as primeiras obras escritas, que eram basicamente diários e documentários. Considerado nessa primeira produção literária, a gente considera a Carta de Pero Vaz de Caminha, que é um marco da literatura brasileira. Dentro dessa era, abrange o período em que o Brasil foi a colônia de Portugal. E aqui nós temos 3 escolas literárias, que foi o quinhentismo, o barroco e o arcadismo. Em 1808, com a chegada da corte portuguesa, começa então um período de transição
que passa pela proclamação da independência em 1822 até se encerrar em 1836, quando tem início a fase literária que perdura até hoje, que é a Era Nacional. A Era Nacional abrange o romantismo, o realismo, naturalismo, parnasianismo, simbolismo, pré-modernismo, modernismo e o pós-modernismo. Em nossa disciplina, passaremos a análise de cada uma dessas eras e das escolas literárias abarcadas também por cada uma delas. Nessa primeira unidade, nós vamos conversar sobre o quinhentismo, o barroco e o arcadismo. Com a chegada dos portugueses no Brasil em 22 de abril de 1500, um famoso escrivão se encantou com as maravilhas recém-descobertas e escreveu uma famosa carta ao rei de Portugal, D. Manuel I, contando sobre aquela terra. O escrivão era Pero Vaz de Caminha e a carta era a Carta de Achamento do Brasil. Nada menos que a certidão de nascimento do nosso país, que é um marco de nossa literatura, como eu já falei anteriormente. Nasce, então, a literatura brasileira, ironicamente feita por portugueses. Temos, então, o início do quinhentismo. O quinhentismo, ele é um período da literatura brasileira que vai de 1500 a 1601. Está inserido no contexto das grandes navegações e da Contra-Reforma Católica. Ele vai englobar a literatura de formação e a literatura de formação, que trazem os primeiros textos produzidos em território brasileiro ou sobre o Brasil, informativos e de cunho catequizante. A literatura de informação, também conhecida como Crônicas dos Viajantes, diz respeito às cartas e os documentos direcionados a Portugal, a fim de manter o seu rei informado sobre o que estava acontecendo no local em que eles haviam acabado de aportar. No geral, essas informações giravam em torno das descrições do território e dos povos que aqui viviam. São exemplos dessa literatura a já citada Carta de Agachamento, de Pero Vaz de Caminha, o Diário de Navegação, de Pero Lós de Souza, Tratado da Terra do Brasil e a História da Província de Santa Cruz, a que vulgarmente chamamos de Brasil, de Pero Magalhães Candavo. Além disso, temos o Tratado Descritivo do Brasil, de Gabriel Soares de Souza, entre vários outros. E, além disso, grandes dificuldades foram encontradas no início da nossa colonização. E a principal dificuldade foi a comunicação, visto, que a língua nativa dos índios que aqui estavam era o tupi. Dessa forma, vai surgir a segunda vertente do quinhentismo, que é a literatura de catequese, ou a literatura de formação. Essa literatura ela foi produzida pelos jesuítas, que era um grupo religioso cuja missão principal era catequizar os índios, né? E eles também foram responsáveis por ensinar aos índios a língua portuguesa. Eles fundaram os primeiros colégios do Brasil e ensinaram os índios os costumes da vida europeia. Essa literatura de informação teve como expoente o padre José de Anchieta. Ele foi o autor do primeiro dicionário e da primeira gramática de língua tupi, além de ter escrito poemas e peças de teatros baseados na Bíblia, com fins didáticos, inclusive criando o primeiro teatro brasileiro. José de Anchieta ele também escreveu outras obras importantes, como o poema, A Viagem, Os Feitos de Mendes Sá. Entre este último, ele foi considerado um poema épico de nossa literatura brasileira. Entre as principais obras que nós podemos citar da literatura de formação estão o Tratado contra a Antropofagia e contra os cristãos seculares e eclesiásticos, que a fomentam e a consentem, do padre Manuel de Nóbrega, e do princípio e origem dos índios do Brasil e de seus costumes, adoração e cerimônias de Fernão Cardim. Essa escola literária, ela apresenta algumas características. Uma delas é a amplitude, a ampla utilização de adjetivos, trazendo assim, esses excessos de adjetivos
que era usado principalmente para descrever as características da população nativa. Além disso, as literaturas do quinhentismo apresentam uma linguagem simples para a época, né? Já que a linguagem dos textos eram consideradas acessíveis a qualquer pessoa. Além disso, os textos eles abordavam a expansão do território, que era a conquista, né, espiritual e material. E claro, eles tinham o objetivo de ser obras educativas, de cunho social ou religioso. Com a aproximação do século XVII, começou a predominar no Brasil um novo cenário artístico e cultural, inclusive no que diz respeito à arte literária. Assim, nós vamos ter o fim do quinhentismo e o início do barroco, que é a próxima escola que nós vamos desvendar. O barroco é um termo de sentido estético que auxilia a compreensão da literatura do tempo e que concorrerá para romper a dependência da história literária para com a periodização derivada da história política e social. Ele abrange o caminho para a síntese, afasta nosso espírito da mera acumulação de observações e fatos e prepara o terreno para a futura história da literatura concebida como uma arte. Essa fala é de Wellink, que foi citada por Coutinho em 1986. Entendemos, então, que o barroco é o estilo artístico e literário. E mais ainda, é um estilo de vida que encheu o período que se entende como o final do século XVI e o século XVIII. E que participaram todos os povos do Oriente. O barroco é um estilo identificado como uma ideologia fornecida pela Contra-Reforma e pelo Concílio de Trento, a que se deve o colorido peculiar da época, em arte, pensamento, religião, concepções sociais e políticas. Com o advento da Reforma Protestante, a Igreja Católica ela se viu obrigada a reagir para reconquistar espaço, dando ensejo à Contra-Reforma. Começava assim um período marcado pelo conflito religioso e pelo pensamento filosófico acerca da nossa existência, onde o antropocentrismo, que é o homem no centro do universo, cedia lugar ao teocentrismo, que é Deus no centro do universo. Com isso, o homem passou a viver um dilema entre a vontade de usufruir dos prazeres mundanos e a busca pelo perdão de seus pecados. Além dessa dualidade, né, havia também duas correntes que influenciavam a literatura barroca. Uma delas é o cultismo ou gongorrismo, a que foca no próprio texto determinado o uso de construções e vocabulários rebuscados. A segunda corrente, que é o conceptismo ou quevedismo, onde o foco reside nas ideias, privilegiando a linguagem conotativa a fim de propor discussões mais complexas. Além disso, no barroco, nós temos como uma característica a filosofia sobre fluir do tempo, a presença de tensão devido ao conflito de razão e fé, angústia existencial e a preocupação com a morte. Vale frisar que, mesmo sendo produzido em terras tupiniquins, os movimentos literários no período colonial sofriam grande influência europeia. Muitos estudiosos consideram que o barroco sendo a nossa primeira escola literária, visto que foi nesse período que as produções começaram a ter uma estética mais adaptada à realidade brasileira, o que não ocorreu no quinhentismo, como vimos anteriormente. O quinhentismo, então, para alguns autores, ele é considerado apenas um momento literário. Entre os principais autores do Barroco, nós podemos destacar o Gregório Matos Guerra e o padre Antônio Vieira, na prosa.
Gregório de Matos, ele nasceu na Bahia em 1636 e pertenceu a uma família abandonada. Ele cursou direito em Coimbra e ainda viveu em Portugal em 1653 a 1681, quando ele regressou ao Brasil levando uma vida de boêmia e desregrada. Foi então que ele começou a compor versos e sátiras, caçoando de todos, merecendo o apelido de Boca do Inferno. As produções de Gregório de Matos são constituídas de poemas sacros, líricos e sátíricos. E ele é conhecido, né, como um poeta sático, mas é uma coletânea lírica que estão as melhores poesias. Os poemas sacros apresentam o pecado como vício inerente ao homem. Os pecadores estão sempre à procura da salvação da alma através do perdão de Deus. As sátiras constituem uma crítica à sociedade da época. Revestem-se de tom agressivo e contundente. A injúria fere as autoridades da colônia e a indiferença atinge a classe inferior. Sua linguagem é livre e espontânea, chegando às vezes a baixo calão. Da crítica ferina não escapa ninguém. Corte, clero, povo brasileiro ou português, o intelectual branco ou as mulatas da terra. Já o padre Antônio Vieira ganhou evidência por seus sermões, nos quais muitas vezes criticava os colonos portugueses, o protestantismo e as vertentes do próprio catolicismo. A produção do padre Antônio Vieira constitui-se em prosa, né? Que são sermões, cartas e obras proféticas, em que Vieira defende o sebatianismo. Embora a atividade epistolar, né, essa escrita de cartas, tenha sido considerável, a parte mais importante da sua obra, sem dúvida, é os sermões. Grande número dos sermões escritos por ele tratam de temas importantes para a sociedade brasileira e portuguesa. Vieira foi aquilo que, modernamente, podemos chamar de homem engajado. Ou seja, os seus escritos sempre tomaram partido a propósito das várias questões que, durante sua vida, agitaram Portugal ou o Brasil. Como exemplo dessas campanhas, podemos citar a defesa dos índios contra a escravização, a defesa dos judeus convertidos, a perseguição pela Inquisição e o incentivo à luta contra os holandeses. É bastante característico, dentro dos sermões do padre Antônio Vieira, os recursos de comunicação com o auditório que o está ouvindo. Vieira, ele se adequava aos mais diferentes tipos de público, desde os colonos semi-analfabetos até eruditos pregadores, usando sempre a técnica do diálogo com seus ouvintes. Descrevia cenas de um modo bem real, concretizava frequentemente a alusão de temas abstratos e metafísicos, e recorria a citações bíblicas. Um dos grandes recursos de que se valia Vieira para assegurar a comunicabilidade com seu público era a subdivisão dos assuntos em itens. Cada um desses era objeto de meticulosa comprovação por parte do orador. Isso, sem dúvida, dava aos seus sermões uma aparência lógica, uma vez que, na discussão dos pormenores e subdivisões do tema, o ouvinte ele perdia noção do conjunto. Deste modo, as principais características deste período eram o apelo à religião, pessimismo e obscuridade, linguagem rebuscada, dualismo e contradições, erotismo e uso de linguagem. Além disso, a literatura barroca girava sempre em torno de alguns temas, que era o sobrenatural, a morte, fugacidade da vida e ilusão, o castigo, o heroísmo, o miticismo, o erotismo, cenas trágicas, apelo à religião, ao céu, arrependimento e sedução do mundo. Chegamos, então, à terceira escola literária dessa unidade, que é o arcadismo.
que também é chamado de neoclassicismo. E é um período que ele vai romper com o barroco, retomando a simplicidade do classicismo. É um movimento literário que aconteceu lá em Portugal, concomitante com o quinhentismo no Brasil. Ou seja, enquanto o Brasil estava no período do quinhentismo, lá em Portugal, né, eles estavam no período do classicismo. Ou seja, nós estávamos algumas escolas literárias atrasadas. E assim, né, nesse arcadismo, a busca pela simplicidade passa a ser a principal característica dessa escola literária. Nós vamos estar conversando um pouquinho a partir de agora. O marco inicial do arcadismo foi em 1768, quando Cláudio Manuel da Costa publicou obras poéticas, né, num período de grandes mudanças lá na Europa, que estava acontecendo o Iluminismo, a Revolução Francesa, e também nos Estados Unidos, onde estava acontecendo o período da independência do país. E, claro, também aqui no Brasil, onde o ciclo do ouro deslocou-se do centro econômico da Bahia para Minas Gerais. Foi nesse período que ocorreu a Inconfidência Mineira e a expulsão dos jesuítas através de uma ação orquestrada pelo Marquês de Pombal. Assim, todas essas transformações sociais acabaram por influenciar a produção literária da época, a qual recebeu o nome de arcadismo, inspirada em Arcádia, uma região campestre na Grécia, onde a vida bucólica e tranquila era tudo que os escritores daqui procuravam para explorar suas histórias. Além da simplicidade que se dá, inclusive, na linguagem utilizada nos textos dessa escola literária, também são importantes características dessa escola o bucolismo e o pastoralismo. Isso significa dizer que os autores do arcadismo buscavam descrever uma vida agradável, racional, equilibrada, ambientada no campo e de exaltação à natureza. A retomada de aspectos grego-romanos mostram a intenção de imitar os clássicos, o que ocorre através do emprego de conceitos em latim, como, por exemplo, carpe diem, fugere urbem e locus amoenus, que são os mais usados. A produção literária do arcadismo é objetiva, até no que se diz respeito à representação do amor, que é galante, buscando elevar a mulher, mas sem expressar emoções fortes. Em resumo, a gente pode dizer que essa escola é a escola da harmonia. Um outro fato relevante a ser mencionado no que diz respeito ao arcadismo é que pela primeira vez o ciclo literário iria se fechar, o que não era possível nos períodos anteriores, tendo em vista a falta de instrução dos habitantes do Brasil. Enquanto os índios não sabiam ler, os colonos que eram letrados estavam ocupados em se adaptar ao novo lar. Apenas com a expansão do ensino através da chegada de colégios e faculdades, surgiram os leitores em potencial, formando a tríade autor, obra, leitor. Foi nesse período que foi fundada a Arcádia Ultramarina, uma sociedade literária sediada na cidade mineira de Vila Rica, que hoje é Ouro Preto. Como a maioria de seus membros era parte do movimento de Confidência Mineira, eles usavam pseudônimos inspirados principalmente na mitologia grega e romana. O estilo que predomina na literatura da época, né, denominado arcadismo ou também neoclassicismo. A gente pode examinar esses dois nomes, pois eles sintetizam a visão do mundo que era expressada pela literatura da época. Então temos o arcadismo, que deriva de Arcádia, região mitológica da Grécia, que simbolizava o ideal de vida, onde pastores, chefiado pelos deus Pan, dedicavam-se ao pastoreio e à poesia. E o neoclassicismo, neo, né, que é novo,
era um movimento que propunha basicamente a imitação de clássicos, quer voltado à antiguidade grego-romana, quer reimitando escritores quinhentistas da Renascença, considerados fonte de equilíbrio e sobriedade. Como as características deste período, nós temos a poesia objetiva e impessoal, aonde o poeta busca interpretar sentimentos comuns e não individuais. Temos o predomínio da razão sobre os sentimentos, que é orientado pela verdade e sinceridade, que se preocupa com a satisfação intelectual e lógica do leitor antes da emoção. Temos o bucolismo, que é a fuga para o campo, considerado uma espécie de paraíso perdido para o homem, principalmente o europeu. Esse período ele defende a teoria de que o homem é puro e feliz quando está em contato com a natureza. Uma outra característica é o pastoralismo, aonde o poeta adota nome de pastores, onde há uma constante referência a eles, bem como a descrição de sua vida, do campo e das atividades pastoris. Observa-se que esta paixão pelo campo é quase sempre idealizada e deslocada, né, especialmente no Brasil, pois os poetas não eram pastores e nem criavam ovelhas, como afirma Gonzaga em alguns de seus poemas. Uma outra característica era a simplicidade, no conteúdo e na forma. Porque o ideal de vida é comum e simples, desprezando o luxo. Nessa forma, né, repudia as formas barrocas confusas e rebuscadas, cultivando períodos curtos e vocabulário mais acessível. Temos também o panteísmo, que é uma doutrina segundo a qual só o mundo é real e Deus é a somatória de todas as coisas. E por último, temos o paganismo, que é a oposição à realidade barroca, né? Realidade não, religiosidade barroca, valorizando a valorização dos deuses grego-romanos. Entre os atores árcades, nós vamos destacar aqui na nossa aula 4. Um desses autores é o Cláudio Manuel da Costa, que foi um árcade brasileiro de alta consciência artística. Os seus sonetos, né? Grande parte da produção de Cláudio Manuel da Costa foram sonetos, né? Então, suas obras mostram uma técnica esmerada, tem linguagem e métricas perfeitas, né? Sempre formais, distantes e frios. Em suas obras, Cláudio Manuel, ele denunciava certa pobreza temática e seus assuntos prediletos eram o desencanto da vida e a ausência de Nice, a amada. Em suas principais obras, nós podemos destacar as obras poéticas e Vila Rica. Vila Rica é um poema épico em que o autor ele pretendeu narrar a fundação da cidade e de sua história. Um outro autor árcade é o Thomas Antônio Gonzaga. A sua poesia ela indica a transição do classicismo ao romantismo. Há muitas citações, até em excesso, né? Devaneios e uma certa simplicidade emotiva, sempre explorando o amor golpeado pelo destino. A variedade métrica, imagens felizes e a presença da paisagem brasileira tornam as liras amorosas de Gonzaga um livro de valor na literatura colonial brasileira. Um outro autor árcade foi Frei José de Santa Rita Durão, onde ele segue em suas obras preceitos clássicos, como o modelo camoniano, né, de Camões. A manifestação poética de Santa Rita Durão expressa um nativismo estampado na exaltação da paisagem brasileira
e de seus recursos naturais, dos índios, né, seus costumes e suas tradições. Durão ele faz referências a fatos históricos do século XVI até a sua época de vida. A sua principal obra foi Caramuru, que é um poema épico em que narra naufrágio, salvamento e aventuras do português Diogo Álvares Correia, denominado Caramuru, Deus do trovão, homem do fogo, pelos indígenas. Durão ele faz referências a fatos históricos desde o descobrimento até a sua época, e em suas obras descreve a paisagem brasileira, suas riquezas, flora e fauna. Além disso, dá informações sobre os índios, seus valores e tradições, seu espírito guerreiro e sua ação épica. E por último, não menos importante, temos José Basílio da Gama, grande poeta brasileiro do século XVIII, onde abordou em suas obras vários temas ligados aos indígenas. As suas poesias eram marcadas pela visão europeia sobre a vida do índio brasileiro, com uma certa presença de idealismo. A sua principal obra foi Uruguaia, que é um poema escrito em 1769, que conta de forma romântica a história da disputa entre jesuítas, índios, europeus, nos 7 povos das missões, no Rio Grande do Sul. Esse poema épico, ele trata da expedição mista de portugueses e espanhóis contra as missões jesuíticas para executar as cláusulas do Tratado de Madrid, em 1756. Além disso, tinha também o intuito de descrever o conflito entre ordenamento racional da Europa e o primitivismo do índio. Bom, essas foram as principais considerações que nós abarcamos sobre 3 períodos literários da era colonial, que foi o quinhentismo, o barroco e o arcadismo. Deste modo, ficamos aqui e nos encontramos na próxima unidade.